Fala, Lucas. E aí, Lucas? Tudo bem? Como é que tá no Piauí? Tranquilo? Tá tranquilo por enquanto, esperando o pico. Ah, é? Mas não tá no pico ainda não? Não, né? Não, Piauí aqui tá não. muito tranquilo. Primário de retina ou idiopático, eu botei esse título de estratégias e táticas. Pequenas estratégias e algumas táticas que muitos que já são experientes já estão acostumados, mas para quem está começando, eu acho que vai ser extremamente válido. Primeiramente, o descolamento de retina idiopático ou primário é aquele que não é relacionado a uma doença secundária, como diabetes, trauma ou outras doenças afins. Tem uma epidemiologia de 1 para 10 mil. Segundo esse relato, o Machner, em 1971, ele disse que a vitrectomia é o modo mais versátil de resolver o problema. Veja bem que ele não fala que é o melhor modo, mas sempre falou que é o mais versátil. A gente tem que lembrar que os descolamentos primários são divididos em mácula 1 e mácula off, e isso afeta diretamente o prognóstico visual. Em 80% dos casos, mácula 1 atinge 20, 40 ou melhor, em 30% dos mácula off atinge esse ideal. O tempo para reparo é muito discutível na literatura. Os descolamentos que não envolvem a região foveal, muitos advogam ser uma emergência, mas muitos também dizem que, por ser emergência, muitas vezes envolve um custo maior nessa abordagem. Então, na literatura, a gente encontra um tempo de resolução para botar a cirurgia na sala do mácula 1 entre 24 e 3 dias. Eu prefiro, se eu tiver sido cirúrgico disponível, botar o mais rápido que der. E o mácula off, teremos melhores resultados visuais entre 7 e 10 dias. Depois disso, é bem imprevisível. A taxa de falha, mesmo entre os melhores cirurgiões, geralmente cirurgiões mais experientes, ainda eu acho um pouco alta. Em alguns casos, como os casos simples que a gente vai ver, é de 6 a 9%, tem literatura falando de casos complexos de 20% até 40% de falha. Com relação à patogênese, já foi bem descrita lá pelo Dr. Mário Mota na última aula. Ela tem 3 pilares, que envolvem uma mobilidade anormal após o processo de liquefação do vítreo, uma tração precipitando rupturas, como aqui mostrado, e o fluido subarretiniano atravessando a ruptura e causando o descolamento de retina, como evidenciado na figura aqui embaixo. Lembrar que temos as lesões predisponentes, que devem ser visualizadas no pré-operatório, junto com essas roturas, sendo as mais comuns essas em forma de U, pode ser incompleto, que são as roturas em ferradura, associadas também às roturas que não envolvem tanta tração, que são os buracos operculares, em 10%, as diálises, que envolvem a região da ora serrata, e, por último, essas que são, eu considero uma das cirurgias mais difíceis, que são as cirurgias de rotura gigante, que envolvem 90 graus de rasgão, e não envolvem a ora serrata. Só lembrando a todos que, apesar de o nome ser DR primário, não quer dizer que todos são iguais. Então, temos descolamentos mais simples, aqui na região superior, apenas uma rotura, que é, na teoria, uma cirurgia mais tranquila. Temos cirurgia de descolamento inferior, com múltiplas roturas aqui embaixo, já envolvendo pequenas dobras, que aí já vai ficando cada vez mais complicado, e esse aqui já envolvendo múltiplos PVR nos 4 quadrantes, também uma cirurgia mais difícil, e aqui um rasgão gigante aqui inferior, que é bem difícil, às vezes, de operar, e às vezes resultados a longo prazo não são tão bons. Lembrando também que temos os descolamentos crônicos, que são bem delineados por essas linhas de demarcação, e também pelas fibroses subretinianas. Então, ou seja, é um tema bem amplo, envolve várias técnicas e táticas cirúrgicas que vão ser abordadas aqui na minha apresentação. As indicações de vitrectomia são várias. Hoje, a vitrectomia é muito versátil, então você tem capacidade de resolver praticamente todos os tipos de alterações que envolvem patologias na cavidade vítrea. No entanto, não quer dizer que ela é a melhor para todos os casos. Eu considero ela primordial para retirada de trações, roturas múltiplas em um ou mais quadrantes, ausência de rotura no descolamento do pseudofáscico, são micro-roturas bem periféricas, os PVRs de grau C ou maior,
rupturas gigantes e, indiscutivelmente, nas opacidades de meios. A gente pode ver aqui que em algumas, como nesses buracos operculados, ela não é a mais indicada em termos para resolver de uma forma menos agressiva. Por quê? Porque os buracos operculados não têm tanta tração associada. E também a gente tem algumas indicações dos DR dos pacientes jovens e fásticos, que a introflexão poderia ser uma grande indicação. Com relação à avaliação pré-operatória, assim como na cirurgia de catarata, que hoje já tem vários estudos dizendo que não é necessário pedir testes sistêmicos, alguns estudos envolvendo cirurgia vitreoretiniana não estabeleceram tanto benefício em pedir aquele kit de exame pré-operatório. Mas eu acho bem válido, porque geralmente os pacientes têm policomorbidades e geralmente envolve um risco associado na anestesia até maior. Com relação aos exames oftalmológicos, indiscutivelmente, o mapeamento de retina e a retinografia é o principal exame a ser feito. Durante o exame, temos que procurar as roturas que são compatíveis com o descolamento, tem que achar a rotura e ver se é compatível com aquele grau de descolamento, como o Lincoln descreveu. O ultrassom eu uso apenas quando tem opacidade de meios, principalmente se tem um DPV agudo, uma hemorragia vítrea aqui associada a uma rotura e descolamento. O OCT eu uso raramente para esse caso, a não ser quando eu tenho dúvida se está mácula 1 ou mácula off, às vezes está bem rasinho o descolamento e é bem difícil de ver. A ecobiometria eu sempre peço em todos os pacientes fáceis, todos, sempre é de regra. Aqui as regras de Lincoln são primordiais na detecção desse descolamento e para a gente abordar a rotura e não perder tempo durante a cirurgia. Acho que já foi bastante falado na última aula. A regra número 1 envolve os descolamentos temporais e nasais, no qual as roturas que você deve localizar estão no quadrante de maior bolsão, em torno de 1 hora, 1 hora e meia. A regra número 2, os descolamentos que envolvem o meridiano das 12 horas, em cerca de 93% elas se encontram entre 1 hora e meia desse meridiano principal de 12 horas, como evidenciado na figura. E a regra número 3, descolamentos inferiores que não são bolhosos, que não tem 2 bolsões. Geralmente, a rotura está do lado do maior bolsão. E quando tem descolamento inferior com 2 bolsões, geralmente é uma rotura lá em cima, superior. Outra coisa importante que a gente deve falar é a questão na facomulsificação e vitrectomia, antes, durante ou depois. É muito discutível, geralmente tem cirurgiões de retina que nem operam catarata, preferem ter o catarateiro em sala, às vezes, ou opera antes, ou opera depois, mas a literatura já demonstrou que a facovitrectomia é bastante efetiva, nesse caso, diferenciando apenas dos erros refrativos, deixando o paciente um pouquinho mais míope nos pacientes de mácula óptica, ou seja, é muito tranquilo fazer a facovitrectomia com a aparelhagem que a gente tem atual, um pouco rápido, e o cirurgião experiente vai deixar sempre a córnea limpinha, sem grandes problemas para entrar na cavidade vítrea. Com relação ao cálculo da lente, nesses pacientes, eu acho que a grande dúvida aí é nos pacientes mácula off, né, que vai ter essa diminuição do comprimento axial, que é mais prominente através do biômetro óptico. Então, minha rotina aqui no serviço, eu tenho disponível o IOMaster 700 e tem o OcuScan. Então, a gente faz os dois, né, o de imersão nesses casos, a gente compara os dois, se não tiver grande diferença, a gente segue o padrão que foi encontrado neles. Se tiver alguma diferença de 0,98, geralmente o biômetro óptico, nesse caso, por que parece, ele erra um pouquinho mais, então 0,98 milímetros, a gente acaba escolhendo pelo biômetro de imersão. Quando não tem essa concordância, em geral, a gente pode também fazer essa avaliação pelo olho contralateral. Outra coisa importante de se falar são os sistemas de visualização. Alguns abordam que cirurgia de retina, depois de uma boa visualização, o resto é só diversão. Ou seja, visualizou bem, a cirurgia é muito melhor de se fazer. Então, aqui, para mim, é primordial. Ver bem nessa cirurgia é fundamental. A gente tem vários sistemas de visualização com diversas vantagens intrínsecas de cada um. As vantagens dos sistemas de não contato, que são os
creio eu, os mais usados atualmente, são não precisar de ter um ajudante treinado, ter uma melhor resolução da imagem, principalmente com o Bion 5, o acesso à periferia sem indentação, ou seja, na teoria você poderia não necessitar de indentação, apesar de eu ser o ferrenho defensor de indentação e tenho treinado aqui minha ajudante sempre. As desvantagens desse sistema de não contato é o custo muito alto, de 10 a 20 vezes maior do que o sistema de contatos, até mais. Com relação ao sistema de contato, que é aquela lente que a gente pode ser amarrada a um anel ou ter um ajudante para segurá-la. A grande vantagem que eu considero elas hoje em dia é a visualização para a mácula, mas o Bion dá para a gente ter uma boa resolução. Pupilas pequenas também, ela tem uma boa efetividade, mas o Bion resolve bem, o Bion e os demais sistemas de não contato. A desvantagem dela é os problemas de interface. Fazer cirurgias combinadas, tem que desamarrar o anel, tirar, entra sangue, fica ali dentro do anel, para quem opera com anel. Então, é um sistema que, para iniciar a cirurgia, demora mais, fica um pouco mais lento, mas também é bem efetivo. Aqui a gente pode ver a resolução de cada um em termos de visualização de periferia. Hoje, os sistemas de não contato, que eu vi mais recente, foi o Bion 5, ele vai até 130 graus. A mini quad, que a gente usa muito, a gente usou bastante tempo aí nos servidores, ela também tem uma boa visualização, vai até 127 graus quando você tilta o olho. A grande vantagem do Bion, quando você tilta o olho, você chega muitas vezes até bem perto da hora cerrada, dá para você ver muito bem. E como manter uma boa visualização na cirurgia? Para quem está começando, às vezes vai sempre se deparar com situações adversas. E isso vai te atrapalhar no teu tempo cirúrgico, você vai ficar perguntando o que foi que aconteceu, o que eu posso melhorar aqui para estar otimizando minha cirurgia. Primeira coisa é olhar o teu sistema de visualização. Se você opera com Bion, vê se tem uma lente riscada, se o ar-condicionado não está voltado para ela, às vezes ela embaça. As lentes também fazem o mesmo, principalmente adentrando visco nos sistemas de contato ou sangue. Com relação à córnea, tem que estar bastante atento à pressão intraocular, que pode dar edema epitelial, estromal, as cicatrizes de córnea, as bolhas de ar, que tem uma grande diferença de índice refracional, dando muita baixa de visualização, se ela dentro na cavidade, na câmara anterior, principalmente no olho fácil, que fica dificultando muito. E os ifemas e as impregnações. O cristalino tem que ter bastante cuidado durante a cirurgia, para quem está começando, com o toque na lente. Né? Muito comum para quem começa dar o toque. Depois de um tempo, fica praticamente ausente. A lente intraocular, vê a questão das opacidades capsulares posteriores e a cápsula fimose. Cápsula fimose, acho que uma das cirurgias mais difíceis que eu fiz ano passado foi um paciente com a reoperação do colega, uma cápsula fimose gigante, só devia ter pelo 1,5 milímetro. Você fica vendo pelo bairro muito setorial, cirurgia extremamente difícil. Tem os macetes para resolver isso, é cortar, né? A cápsula fimose, aí você demora e perde um pouquinho mais de tempo. E a cavidade vítrea, sangue, pus e fibrina, cada um dessas partes, para quem está começando, tem que estar atento. Depois de um tempo, isso fica automático, você já sabe onde está o problema. Mas para quem está começando, é bom ter esse slide em mente, porque vai ter muito erro. Aqui, a gente pode tirar algumas impregnações com a própria pinça mesmo. Aqui, uma opacidade após a troca, em um olho pseudofásico com capsulotomia posterior, pode ser tirada esse vaporzinho com o próprio viscoelástico ou com a própria ponta de silicone. E aqui, para a gente começar propriamente a cirurgia. Primeira coisa, paciente bem apontadinho, focalização que no Bion, para quem não tem tanta experiência com Bion, é bom saber que o Bion, essa parte do Bion tem o foco, é ela que te dá o foco, e o pedal apenas te dá uma amplitude te dá um maior grau de visualização periférica. Então, quem te dá o foco é o Bion em si.
Com relação aos probes e materiais, eu botei esse pequeno slide. Hoje, praticamente, a gente não usa o 20 graus. É 23, esse 25 Plus e o 27. Eu ainda gosto bastante do 23, que ele te dá a rigidez do 20 e, e sendo menos traumático também, ele te dá os dois componentes, do 25 e do 20. Então, eu gosto muito. Mas o 25 tem evoluído, porque quando foi lançado em 2002 pelo Fuji, foi lançado antes do 23. Pouca gente acha, nem sabe disso. A gente acha que o 23 veio primeiro, mas em 2002 foi lançado pelo Fuji, teve muitas complicações, inclusive até mais endoftalmite do que nos pacientes 23. Ele era muito flexível, o movimento ocular era muito exacerbado, era difícil controlar, tinha uma curvazinha maior, mas com esse 25 Plus aí, ele está mais rígido, está melhor, e a curva de aprendizado é bem rápida. Esses aqui são as sondas mais novas, que é a Ultravit, que tem uma extremidade, o probe, onde come o vítreo, ele é mais perto da ponta, providenciando, assim, dissecções de membrana com melhor desempenho. Com relação aos trocados, a gente tem dois tipos, valvulados e os não valvulados. A grande melhora dos valvulados é a questão de manutenção de controle pressório, principalmente também no uso do perfluorocarbono, que eu vou falar mais à frente, que evita fazer aqueles feixes, aquelas microbolhas que pode até adentrar subretiniano na sua cirurgia. Com a evolução desse probe, vem um novo conceito também, que é o de dead cycle, que é o tempo que a portinha, que essa porta aqui, fica aberta em um ciclo de corte. O que a gente aumentou com isso? Você pode ter 10 mil cortes, 15 mil cortes, ou seja, você está cortando em alta velocidade, está deixando aqueles pedacinhos de vidro mais menorzinhos, e com isso você diminui seu trabalho total. Então, assim, quando você quer começar com muito vítreo, comer muito vítreo, que é o início da cirurgia, você tem um dead cycle, você pode abrir um pouco mais à vontade, como aqui embaixo, tem um dead cycle um pouco mais alto. No caso, quando você está bem perto da retina, você quer mais corte, você quer pouco aspiração. Então, você tem que deixar essa porta o quê? Um pouco mais fechada. Então, usa o dead cycle um pouco mais baixo. Isso tudo nos aparelhos novos praticamente já vem configurado para você. Você pode fazer suas alterações, mas é bom que tenha esse tipo de padrão na cabeça. Aqui, depois de estar tudo completo, já está tudo bem lá na sua cirurgia, a gente vai partir para a entrada do olho. Esclerotomias, elas foram definidas com relação à região por idade, né? A gente acaba esquecendo, tomando apenas adulto, essa questão de 3,5 fáscico e pseudofáscico, e no pseudofáscico, como tem um espaço maior, você poderia entrar um pouco antes, né? Porque não tem mais o cristalino, e no adulto, 4 milímetros. Em 2005, o ECAD estabeleceu esse tipo de abordagem, que é sem sutura, na qual você entra em torno de 20 graus, aqui com o seu trocado. Depois, você adentra aqui um pouco na esclera e faz um movimento perpendicular, como se fosse na incisão da faca, propriamente dito, tendo essa configuração aqui. Uma coisa que não é tão bem estabelecida, que é bom a gente falar, é os locais das esclerotomias. Todo mundo tem esse padrão, mas depende muito de onde está a rotura. Às vezes tem uma rotura um pouco mais aqui em cima, você pode ter essa esclerotomia um pouco mais alargada. Então, o local das esclerotomias, apesar de ter um padrão na maioria dos cirurgiões, você tem N possibilidades de botar, de acordo com o seu caso. E as estratégias que a gente pode usar para ter uma melhor abordagem da cavidade vítrea? Geralmente, uma abordagem que a gente usa, isso está escrito lá no Ryan, na última edição, é que a gente sempre inicia pela infusão. Confere a infusão, eu boto sempre na parte mais baixa do olho, aqui entre 4 e 6 horas.
A esclerotomia temporal, que não está do lado do nariz, sempre também eu boto na parte mais baixa da órbita, tento fugir de 9 horas e 3 horas, e aqui na borda, na base do nariz, para evitar a manipulação e ter maior liberdade. Com relação aos míopes que têm uma pastana maior, você pode ter também uma incisão um pouco mais, até 4,5 milímetros também. Você deve abordar também muitas vezes esses casos bem perto de 3 e 9 horas. Aqui mostrado nessa figura, quando você bota as esclerotomias, coloca as esclerotomias entre 3 e 9 horas, você praticamente consegue fazer vitrectomia, tirar bem o vítreo, praticamente de 12 às 6 e de 11 às 6 de cada lado, praticamente faz o globo ocular inteiro, mesmo os pacientes fáceis. Nas escleras finas, como aqui mostrado aqui embaixo, esse caso seria um caso bastante difícil de abordar. A gente tenta fugir dessas áreas de afinamento. Se não der, infelizmente, vai ter que partir para uma escleroplastia. Tem que pedir um PET escleral, esperar cicatrizar e fazer a abordagem cirúrgica. No caso de perda acidental durante a cirurgia, você perdeu lá seu trocado, o que você faz? Primeira coisa, abrir conjuntivo e ver onde está. Se não consegue, em caso de reoperações, principalmente, eu costumo pingar uma iodopovidona, que geralmente ela escorre como se fosse um cider, fica fácil de encontrar. Em caso de aberturas mínimas palpebrais, uma técnica bastante interessante, você entra pelo trocáter do lado que você tem maior liberdade, o lado temporal, oposto ao nariz, bota o olhinho para baixo e segue com sua esclerotomia normalmente, como mostrado aqui nessa figura. A linha de fusão é o que eu chamo bastante atenção. A linha de fusão eu considero um dos pontos mais, para quem está começando, é essencial ter isso aqui, porque os problemas mais aterrorizantes muitas vezes vêm dessa falta de atenção. Então, sempre que você for botar a linha de fusão, que é a primeira esclerotomia, que geralmente fica aqui embaixo, averiguar se seu trocado tem uma visualização correta, se a ponta dele está bem visível. Isso você faz olhando o olho nu com a endoiluminação. Quando você não vê, o que fazer? Isso que eu quero trazer, muitas vezes, é o fato de se sair de problemas. Isso você só vai adquirindo com a experiência. Então, aqui eu trouxe foi até publicado no Retina, só como ele se saiu disso. Ele entrou, viu que não estava dentro da cavidade vítrea. Coloração amarronzada, isso aqui. Foi o que ele fez, colocou um novo trocado, passou a endoluminação aqui e viu a coloração mais branquiçada. Então, está dentro da cavidade vítrea. Aqui, e sim, ele já poderia colocar a sua infusão e ligar. Outra coisa que eu costumo fazer é esse tipo de plug aqui, para não ficar soltando na minha cirurgia. E se acontecer, o que fazer? Aconteceu ali, você botou seu trocado e foi direto para o espaço subcoroideu, né? Supracoroideu. Então, você tem líquido ali. Né? Geralmente, tiro imediatamente a linha de fusão e espero drenar espontaneamente. Caso não ocorra essa drenagem, eu tiro o trocáter, amplio minha esclerotomia e faço pelo menos um pouco de dentação contralateral, de forma suave, tentando assim resolver o problema e parto para um outro local, tentando para acessar a cavidade vítrea. Então tem que estar bastante atento com a linha de fusão. No começo, às vezes acontecem esses pequenos problemas. A vitrectomia do coro, que é após acessar a cavidade vítrea, fizemos a esclerotomia, vamos partir para uma coisa básica, é a vitrectomia do coro. Com parâmetros altos, a gente pode ter um blood cycle alto, um corte lá em cima, uma taxa de aspiração também bem alta. Costumo trocar de mão, é uma coisa que deve ser feita, principalmente nos pacientes fásicos, né? Trocar a mão, comer bem as esclerotomias, para que evite iatrogenias, né? Nos passos seguintes às cirurgias.
Geralmente você faz o co-vítreo, você come central, come aqui central, deixa um pouquinho de peso aqui nessa região e parto para descolar hialóide. Uma coisa que você não deve fazer, nos pacientes espásticos, é fazer esse cruzamento acima dessa linha aqui, que eu chamo, que aqui é a média periferia, entre as arcadas e o equador. Cruzar você pode, você não pode passar aqui do equador. Troca de mão sempre, fazendo um lado de 1h às 6, de 11 às 6, e assim você vai ter uma vitrectomia bem ampla. O uso de corantes eu só deixo para os casos, em geral, mais complicados. As reoperações, quando tem descolamento de retina associados a rupturas gigantes, tem trações bem evidentes, retinosquises, eu não faço sempre de rotina. Aqui eu botei só para quem está começando, um erro comum é ficar apontando a iluminação para a sonda e não para o local que está fazendo a vitrectomia, como aqui na outra figura. Em seguida, após você fazer um bom có, né, comer bem o có, temos que partir para um descolamento da hialóide posterior, que é o descolamento do vítreo posterior. Em algumas séries é evidenciado que habitualmente existe um descolamento tênue na região supertemporal do disco. Então, eu tento sempre começar nessa região. Se eu tiver sucesso, eu progrido dessa forma aqui. Eu sempre coloco meus parâmetros altos aqui, que aqui você tem que desligar o corte, colocar um vácuo bem alto, em torno de 400, 450, dependendo do gauge que você está trabalhando. E sempre, quando você fizer o movimento, puxar sempre para cima, nunca puxar tangencial, como está aqui. Dessa forma, quando você você puxa um pouquinho a hialóide, você dá um pequeno corte e você faz um pequeno orifício na hialóide posterior. Com isso, aquela infusão que foi posta no olho, ela vai direcionada nesse fluxo, fazendo tipo uma hidrodissecção, também espontânea, ou seja, não fico forçando, puxando hialóide tangencial, porque isso na frente a gente vai ver que pode dar iatrogenias, como fazer pequenas rupturas na região periférica. Outra tática que eu uso, geralmente eu faço isso com o probe do vitreófago, mas em casos que a hialóide posterior é bem fina, eu lanço também a mão da soft tip, a pontinha de silicone. Nos casos mais difíceis, como os altos míopes, as retinosquias, áreas que tem muita tração vítrea, eu posso lançar a mão das pinças, dos pics. Tem alguns pics que vêm com uma infusão associada, também interessante, e lanço mão também do corante, nos casos mais difíceis, como eu havia falado anteriormente. Quando você está descolando, você sempre vê a sombrinha descolando, eu sempre faço descolamento em todos os quadrantes, apesar de começar habitualmente superotemporal. Faço nasal, temporal, embaixo e em cima. Como eu faço DPV em retina descolada? Geralmente as retinas descoladas são associadas já a áreas de DPV já por si só. A maioria já tem um hialóide já descolado. Quando não tem, geralmente eu tento procurar algum plano, faço pequeno orifício e vou fazendo uma traçãozinha tangencial com vácuo pequeno. Quando eu acho um pouco esse plano e tenho esse orifício, aí eu posso colocar um perfil para proteger, para não fazer nenhuma iatrogenia, nessa região aqui principalmente, não fazer tração periférica posterior. Então, eu sempre puxo tangencial, como vocês estão vendo aqui, sempre tangencial, como na última figura, sempre evitar iatrogenias. Outra coisa que se discute bastante também é a questão de fazer ou não peeling no DR primário. Qual o sentido? Qual o racional disso? O racional do peeling no DR primário é que as taxas de membrana epirretiniana, nesses casos, são altas. O que poderia ter uma segunda cirurgia, nos casos
de uma parcela que melhorasse a visão. Ou seja, você melhora em um curto prazo, mas no longo prazo, por conta da membrana, você vai piorar e necessitar, habitualmente, de uma segunda cirurgia. Esse é o racional. No entanto, não tem nenhuma superioridade anatômica e visual. E o custo global se tornaria menor pelo fato de não precisar de uma segunda cirurgia. Isso é discutível por muitos. Eu não sei qual a opinião do Flávio, dos demais participantes que têm uma experiência com isso. Eu faço, em alguns casos, mas tento sempre corar quando eu faço. Eu coro primeiro, tento com minha pinçazinha. Em segundo momento, se eu não conseguir, aí eu, após corar, posso perfil e faço peeling sobre perfil mesmo. Mas é uma manobra discutível, mas muitos são adeptos. Com relação à injeção de perfil, é uma etapa importante durante a cirurgia, porque o perfil é um líquido pesado e alino, e seu uso é racional principalmente nas roturas anteriores para você fazer o descolamento daquele líquido que está depositado na região posterior do olho. Você deve injetar ele de uma forma única, fazer apenas uma bolha para evitar que ele suba, vá para a questão se deposite na base vítrea, porque ele tem um ponto de ebulição um pouco menor, muitas vezes ele sobe espontaneamente pequenas microbolhas na região da base vítrea. Ele serve também para fazer a dissecção romba de algumas membranas, também ajuda no descolamento da hialose, fazer o peeling também da retina descolada, e o principal dele mesmo é estabilizar a retina e maximizar o shaving da base, que é fazer a vitrectomia da base vítrea, que é bastante útil, principalmente nos casos complexos. Aqui é um macetezinho para a gente. Às vezes, eu operei uma paciente há umas 3 semanas, aliás, há uns 2 meses, né? E ela me veio com esse OCT aqui. Eu até discuti, não sei se o Levati está aí, eu discuti com ele se era perflu ou se era só líquido. Para a gente diferenciar isso no OCT é bem mais tranquilo. Primeiro que quem já conhece, você vê que o ângulo entre a região da retina neurosensorial e o plano é um ângulo mais agudo. Nos casos dos pacientes que têm apenas o líquido residual, que fica fazendo esses dome shapes, é um ângulo mais obtuso, né? Um ângulo bem grande, então é muito fácil diferenciar. Com relação ao outro... Eu nunca vi como você tirou isso. Oi. Com relação à remoção do PVR e encurtamento retinianos, isso é um passo essencial na cirurgia. Isso deve ser feito nesses casos mais complexos. Eu coloquei esse slide porque eu tentei abordar descolamentos tanto mais simples quanto descolamentos mais complexos. Como a gente abordaria esses PVRs fazendo... A gente pode fazer o uso da endodiatermia, sempre marcando essas regiões aqui, como os star folds, você corta. Você pode cortar isso com o probe mesmo ou com a tesoura. Nos casos dos encurtamentos, você deve usar a endodiatermia até a retina saudável. Você tem que prolongar a endodiatermia até a retina saudável para desfazer todo aquele encurtamento retiniano. E, em seguida, fazer o laser naquela região. Outra coisa que também é bastante útil é tirar as bandas subretinianas, fibroses subretinianas. Você faz o uso da endodiatermia e entra com sua pinça. Faz um pique naquela região e puxa. Puxa em direção, em geral, ao centro do olho, se tiver uma facilidade. Aqui também, mostrando sempre isso. Essa questão de prolongar até a retinecção e aqui sendo feito o corte, né, da retinectomia. Lembrar sempre quando é feita a retinectomia, você tem que abordar a parte anterior da retina, porque vai ser uma área de produtora de VEGF, que vai ser uma área isquêmica.
Outro fato importante da cirurgia, que eu considero bastante importante, talvez um dos mais importantes, seria otimizar o shaving da base vítrea. Como a gente pode otimizar isso? Fazer uma boa indentação escleral, para mim é essencial, desde que eu sempre fui treinado fazendo isso aí nos servidores. Então, isso facilita a gente não perder roturas. A gente não perde. Que é o objetivo primordial para a correção do descolamento. É achar e selar todas as roturas. Então, isso é um momento fundamental na cirurgia. Então, para otimizar o shaving da base, eu sempre tenho alguém fazendo a indentação escleral. Se não tiver alguém comigo, eu lanço mão do chandelier em caso de alguma rotura que eu não tenha passado despercebida até no meu exame pré-operatório inicial. Também lanço mão da vitrectomia, já que eu vou fazer a troca, eu também faço vitrectomia sob ar, porque o ar, após entrar no olho, te dá uma grande visibilização da periférica. O uso do sistema de não contato também te proporciona esse acesso periférico. E um alto corte nessa região, ou seja, um alto corte e uma baixa taxa de aspiração com um dot cycle, aí nesse caso aí que a gente quer uma porta mais fechada, bota um dot cycle um pouco menor. Além disso, tem IOCT, que é os OCTs intraoperatórios, que não são tão bons para a retina periférica ainda, mas com certeza no futuro isso vai melhorar bastante. Aqui eu só botei um exemplo, aqui pelo IOCT você vendo o antes e depois do shaving. Ou seja, você nunca consegue, de fato, ter essa retirada total da base aí, desse vítreo da base. Aqui também, fazendo uso também, aqui era um PVR anterior que foi retirado com o uso do IOCT aí, periférico. Agora tem que ter cuidado. Para quem está começando, você pede para o fellow do lado aí dentar e você cruza os instrumentos e acontece tragédias também, né? Pode acontecer isso aí, que é toque no cristalino, formar uma catarata central e você tem que parar a sua cirurgia e ir para a faca, né? Que aí é só para gerar um estresse a mais. Outra etapa fundamental é o finalzinho da cirurgia. Você acha que está tudo ganho, beleza? Não esqueça de revisar sua periferia. Use a indentação novamente. Faça também um bom exame, nesse caso, de esclerotomias, dos locais de onde você saiu e entrou. Isso é fundamental. Principalmente cirurgias complexas, onde você manipula bem, você entra e sai com suas pinças, com seus piques. Isso é um fator de risco de atrogenias, pequenas roturinhas que você não viu no início da cirurgia e apareceu aqui depois. Então, você tem que selá-las, não pode deixar passar. Se deixar passar, vai redescolar e você vai se perguntar o que foi que aconteceu. Então, esqueceu de revisar a base. Aqui um outro problema também, porque quando às vezes você descola a hialose lá em cima e faz aquelas manobras não tangenciais, você puxa em direção à periferia, não para cima, como eu tinha colocado naquelas fotos, você acaba fazendo também rupturas iatrogênicas no momento de descolar a hialose. Então, revisão periférica fundamental. Após fazer essa revisão, né, já tiramos PVR, se tivesse lá na nossa cirurgia, já temos o perfil, se tivesse uma rotura um pouco mais periférica. Agora a gente já está pensando em finalizar a cirurgia. E a gente vai fazer a troca fluido-ar e vai fazer a drenagem. Como é que a gente faz isso? Via uma bomba de ar estabelecida no aparelho e com as nossas sondas, né, que geralmente a gente pode fazer através do probe da vitrectomia mesmo. Pode lançar mão também de um backflush, que é um instrumento que faz aspiração passiva. Para quem não sabe, tem uma configuração no Constellation,
Aqui, você, com 250 de vácuo, você tem mesmo poder de um backflush. Depois que eu li isso, aí eu fiquei pensando no meu dinheirinho que eu tinha gasto no backflush, caríssimo. Então, o backflush quase não tenho usado mais depois desse macetezinho. Então, você faz a troca fluido-ar, você vai substituir todo o líquido que você tem dentro do olho, que no caso, se for uma cirurgia que você introduzir o perfluocarbono, você vai ter que tirar o perfluo, vai ter que tirar o BSS e vai substituir pelo ar que vem da bomba do nosso aparelho. Para isso, você vai ter que posicionar bem o seu backflush, o seu probe na rotura, que eu geralmente ponho logo acima da rotura, ou adentro um pouquinho. E a gente aciona apenas a aspiração, que assim vai entrando. Quando você faz essa aspiração ativa, você aspira o líquido subretiniano e traz o ar de cima para baixo. Por isso que dá essa aparência desse anel aqui. Que esse aqui a gente chama de técnica em sanduíche. Após tirar todo o líquido, tem o ar e você vai ter que tirar o perfluo, você aponta o backflush em direção ao centro ao disco óptico. Outra tática que eu acho é o olho para o lado da rotura. Por exemplo, se você tem uma rotura superior, tiltar o olho para o lado da rotura que você está. No caso, você tilta o olho para o lado do cirurgião. Se tem inferior, faz do mesmo jeito. Insere o seu probe, a sua ponta de silicone ou o seu backflush naquela região. Então, isso torna uma drenagem mais efetiva. Lembrar que não há necessidade, às vezes a gente fica muito ansioso quando está começando, de saber se drenou todo. A gente fica sempre se perguntando, não há necessidade de drenar todo o líquido subretiniano, principalmente nos pacientes jovens. Você tem que drenar o líquido da rotura que você está, e em seguida passar o laser. Que é que você vai corrigir o descolamento, selando a rotura que causou aquele processo. Então, pequenos acúmulos de fluido subretiniano por alguns meses não tem problema nenhum. Muitas vezes vão ser reabsorvidos. Aqui algumas outras abordagens. Se você tem múltiplas roturas, você faz a troca fluido-ar, geralmente eu sigo a sequência. Começa aspirando de 1, 2 e 3. Se você tem roturas posteriores, nem sempre aqui eu geralmente não uso perfluo. Eu troco o BSS por ar diretamente. Uma rotura posterior, lá, às vezes entre o equador e a arcada, não lanço mão do perfluo. E essas roturas muito anteriores, aí sim eu lanço mão do perfluo. Uma outra coisa que você tem que falar, quando vai falar disso, é que existe outro tipo de troca, que é a troca perfluo e do óleo. Esse tipo de troca é pouco usada, mas pode te ajudar em caso, principalmente das roturas gigantes, a evitar um probleminha como o slippage, que é o deslizamento da retina, que nada mais é do que isso aqui, ó. Tem uma rotura grande, acumulou aqui, você já fez, né? Já está fazendo uma troca. Só que como isso acumulou esse líquido, de certa forma tem um peso, que faz com que a retina deslize sobre isso. Então, quando você faz a troca perfluo-óleo, como você está totalmente tamponado de perfluo, então está totalmente essa parte que tem líquido aqui, não tem mais, porque tem perfluo empurrando. Mas, ao mesmo tempo, é uma troca um pouco mais difícil e necessita geralmente do chandelier, que você tem que estar na mão. Você tem que estar infundindo óleo pela linha de fusão. Você tem que estar com um aspirador do lado, vendo a interface do BSS, que você tem que aspirar primeiro a interface do BSS, e em seguida aspirar o perfluo e finalizar. Então, você tem que estar com chandelier nesses casos, que nem sempre é de fácil acesso. E o endolaser, para finalizar a cirurgia, você tem que selar a rotura. Selar a rotura, primeiro você seca ela, você fez a drenagem, foi retiniana, secou a rotura, o local da rotura,
E você tem as seguintes estratégias, e também isso aqui é uma área bastante abordada hoje em dia, porque tem muito cirurgião que gosta de fazer laser 360 graus no intraoperatório, mesmo sem nenhuma área de fragilidade ou sem outras roturas visualizadas. Então, o lógico, o racional é abordar apenas ao redor da rotura que justifique seu descolamento. Por quê? Porque, geralmente, esse laser 360 graus, ele é muito PVR-eugênico, né? Então, ele está mais associado a PVR nessas regiões. Muitas vezes ele está associado a roturas iatrogênicas, se você colocar um parâmetro um pouco mais alto. Mas temos que lembrar também que, em alguns casos, esse laser intraoperatório ele pode ser útil. Então, um dos casos que eu até trouxe aqui são naqueles casos que você tem principalmente roturas anteriores, aliás, roturas posteriores com uma base vítrea posterior, que a gente chama de essa inserção posterior da base vítrea, que é uma patologia descrita bem em 1954, mas tem poucos artigos e agora vem se falando nela de forma mais corriqueira. Vocês têm uma base vítrea ampla, então isso causa pequenas roturas, pode causar roturas posteriores. Você às vezes pega um paciente, tem uma rotura posterior e não sabe por quê. Então, muitas vezes esse caso tem inserção da base vítrea posterior, ou seja, você vai precisar fazer um shave dessa base vítrea, e muitas vezes você não vai conseguir ter uma vitrectomia completa de uma base tão extensa. Então, nesses casos, o laser 360 graus ele seria bastante interessante. Também é interessante fazer laser em áreas de fragilidade, como látices extensas, e não fazer 360 graus porque viu apenas uma látice pequena. Não, tem gente que amplia 360 graus apenas porque viu uma pequena área de fragilidade e já sai fazendo laser à torta e à direita, né? Esse artigo foi bastante ilustrativo sobre esse laser 360 graus, que ele deixou claro que esse laser 360 graus é apenas um gosto do cirurgião, que era um viés, né? O cirurgião faz porque faz, não tinha uma explicação teórica, só que não aumentava a acuidade visual, nem melhora anatômica, e ainda tinha esses riscos de iatrogenias. Assim, e esses são os parâmetros iniciais que eu gosto de colocar, porque às vezes alguém está começando e quer ver parâmetros. Então, você tem que colocar em mente que padrão do laser, se laser um pouquinho, uma mancha um pouco mais acinzentada, não precisa estar fazendo aqueles pops, se vê sangramentos, também está exagerando o laser, isso pode ser causa de rupturas iatrogênicas, então tem que modular o seu laser. Com relação à crioterapia, costumo fazer naquelas roturas bem anteriores. Não tenho feito tanto, ele não induz muito PVR também, eu não sou tão fã da crioterapia, mas confesso que ela é uma estratégia nas roturas bem anteriores. Com relação aos endotamponantes, após fazer tudo isso, fazer o laser, selar a sua rotura, a gente tem que fazer uma outra troca. A gente tem que trocar o ar, que a gente tinha feito na troca fluido do ar, por um tamponante. O tamponante pode ser um gás, que pode ser o SF6 ou o C3F8, ou o óleo de silicone, muitas vezes muito utilizado em demasia, principalmente cirurgiões inexperientes. Eles acham que o óleo vai segurar mais tempo, mas o óleo tem uma tensão superficial bem menor e se tiver PVR, vai escolar a retina do mesmo jeito. Então, tem que usar com bastante critério o óleo de silicone. Geralmente, nesses casos, a gente usa o gás na concentração isovolumétrica, ou seja, ele não se expande. Ao contrário da retinopexia pneumática, que é um gás 100%, que ele duplica, o SF6 duplica e o C3F8 quadruplica em 3 a 4 dias. Então, eu geralmente uso o C3F8 nas roturas inferiores, sozinho,
roturas múltiplas, mais de um quadrante, e deixo o óleo para os casos de olho único, retinectomia ampla, hipotonia, assim, óleo sempre em casos bem mais complexos. Retina limpa, bem móvel, bem saudável, geralmente eu não coloco óleo. E finalizando a cirurgia. Como é que a gente finaliza a cirurgia? Faz a retirada do trocáter e ele começou a vazar. Se você tiver algum vazamento, faz uma pequena massagem. Continua vazando, geralmente, para a cauterização daquela ferida operatória. E, em último caso, a sutura, até porque a técnica foi feita para não ter sutura. Mas, infelizmente, com a manipulação cirúrgica excessiva, o uso de óleo de silicone, e nesses casos complexos, e em crianças, eu sempre vou suturar. Escleras muito finas e elásticas também é outro, que é no caso das crianças. Então, esses 5 aqui eu sempre suturo. Esse aqui tem que ter um feeling um pouco maior, que é a manipulação cirúrgica. Você manipulou demais, entrou e saiu da esclerotomia, eu também suturo. Com relação à questão de fazer ou não fazer antibiótico no final da cirurgia, é muito controverso. Quem aprende daquele jeito, muitas vezes, tende a fazer. Já é um costume, uma prática. Assim como na injeção intravítrea, vai ser muito difícil de tirar de algumas pessoas de fazer esse antibiótico durante o procedimento. Aqui na vitrectomia também não é diferente. Alguns estudos evidenciaram que o uso do antibiótico subconjuntival não tinha benefício nenhum, aumentaria apenas a resistência naqueles casos. Ao contrário do corticoide, que tem uma finalidade anti-inflamatória. Assim, você quer um olho mais limpo, menor inflamação, tem muito sentido. Outra coisa importante também é a questão que eu queria até discutir com alguns de vocês, é questão de posição de cabeça. No descolamento de retina, depende da localização da rotura e depende da quantidade de líquido que você deixou antes de aspirar. Se deixou um pouco de líquido, eu costumo deixar o paciente no face down pelo menos 24 horas. Nos demais casos, eu não tento fazer tanta posição. E para levar para casa, para quem está começando, para quem já tem bastante experiência também, a gente tem que deixar sempre isso em mente. Em cirurgia de retina, nunca prometa sucesso funcional. Cirurgião restabelece a anatomia. A gente tem que colar a retina. Não se deve prometer nunca resultado visual ao paciente. Mantenha sempre um padrão cirúrgico, sempre. Treine alguém para identar para você. Se possível, opere sempre naquela mesma sala, no mesmo microscópio. Isso tudo faz diferença. Faça um pré-operatório rigoroso. Treine sua equipe. Torne sua vida e sua cirurgia o mais fácil possível. Se tiver que usar triacinolona para corar o vítreo, core. Se tiver que fazer corante para fazer o pilo, core. Então, não aguce seu ego. Não vá fazer um pilo, eu fiz sem corante, beleza, eu sou bom, eu sou máximo. Não, sempre tem que manter o padrão para a segurança do paciente. Torne sua vida sempre mais fácil. E lembrar que sempre teremos taxa de falhas. Insucesso nas cirurgias de retina não são incomuns, mesmo naqueles cirurgiões mais experientes, variando de 20% dos casos não complicados e até 30% a 54% dos casos complexos. Outra coisa que eu queria deixar para vocês é que terminar o fellow para se tornar pelo menos cirurgião competente, pelo menos 200 a 300 cirurgias de vitrectomia. Então, doutor Aderbal, vamos botar os meninos para trabalhar aí. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Lucas, parabéns pela aula, é realmente muito boa para a gente que está fazendo fellow de retina cirúrgica. Aí você focou nos principais pontos da cirurgia, os nossos maiores medos aí, realmente foi excelente a aula. Aí antes de passar a palavra para o Vitor e para o doutor Aderbal e para o doutor Flávio,
Tem duas perguntas da Camila Queiroz. A primeira, aí, fazendo essa pergunta, os nossos staffs também podem comentar. Ela, na hora que você estava falando sobre a drenagem do fluido subretiniano, ela perguntou: quando você não acha rotura, você faz a retinotomia? E depois ela perguntou: e quando não acha rotura, fazer laser 360? As duas perguntas relacionadas a não achar rotura. Primeiramente, quando eu não acho a rotura, geralmente eu já não achei no pré-operatório. Aí, geralmente, eu passo uma faixazinha. Tenho passado uma faixa 240. Esses pacientes têm tido bons resultados. Quando você não acha, e se você não achou no pré-operatório e foi para a vitrectomia, não vou botar a faixa não, lá eu acho. Tem algumas técnicas, como o uso de pequenos corantes. Você pode fazer uma retinotomia mais posterior, injetar um corante vítreo, pode ser os que você faz de costume, né? Uma técnica descrita. Quando você bota o perfluo, injeta um pouquinho de corante, e o corante vaza pela rotura mais anterior. Mas mesmo assim é difícil, é muito difícil. Essas micro-roturas do pseudofasco, ela é muito difícil. Eu tenho colocado uma faixa de 240 nesses casos, me sinto mais confortável e durmo bem mais tranquilo. Viu? Durmo bem tranquilo. Vitor, doutor Vitor, alguma consideração? Vitor está sem som, Vitor. Libera o som, Vitor. Então, perdão, estava fechado aqui. Queria primeiro parabenizar aí o Lucas pela aula sem rasgação de seda, Lucas. Quando a gente começa a estar com amigos, a gente começa a querer elogiar, mas sem dúvida nenhuma sua aula é muito didática. É difícil realmente a gente encontrar uma aula com didática tão grande. Você conseguiu abordar realmente os temas perfeitos, aí, os temas pertinentes para o descolamento de retina. E a gente não fica careca à toa, a gente realmente está ficando velho quando a gente vê que a turma que saiu já está com o seu caminho trilhado aí. Parabéns mesmo. Eu anotei algumas coisas aqui apenas para a gente conversar, a título de consideração mesmo, mas a aula é bem completa. Parabéns, Lucas. Feliz aí por você tocando o seu caminho. Eu vou batendo bola e aí deixo os colegas à vontade para ir comentando também. Na verdade, Lucas, vocês são de uma geração um pouco mais nova, vocês já são treinados em duas cirurgias que facilitam esse dia a dia, né? Eu acho que vocês têm muito mais facilidade com a vitrectomia, porque isso advém já do FACO, que é uma cirurgia em que a gente usa as duas mãos e os dois pés. Então, isso dá um treinamento que facilita a entrada na vitrectomia. Então, eu acho que isso faz com que a cirurgia venha evoluindo, os aparelhos também venham evoluindo, e cada vez a gente se sente mais seguro para fazer a vitrectomia. Mas, como o Dr. Mário Mota falou na última visita, nem sempre a vitrectomia vai ser a cirurgia de escolha, embora cada vez mais a gente escolha a vitrectomia para o descolamento e para outras circunstâncias. Antigamente, a gente tinha uma abordagem até um pouco mais conservadora para uma hemorragia vítrea, e hoje a gente é muito mais muito mais agressivo ou invasivo, a gente tende a ter uma indicação mais precoce, porque a gente se garante mais na técnica, a gente entende ter resultados melhores. Mas, para a gente operar, então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, ter um bom conhecimento técnico é fundamental. E isso você mostrou hoje, Lucas, conhecer da técnica cirúrgica, né? Não ser um cirurgião pura e simplesmente por experimentação. O cirurgião precisa de experimentação, precisa de repetição, mas ele também precisa de técnica. Técnica operatória significa estudar a cirurgia. E isso você demonstrou muito brilhantemente nessa aula, mostrar que você conhece da sua cirurgia. Um primeiro comentário, Lucas, em relação ao próprio tema. Quando a gente fala de cirurgia primária do descolamento, a gente lembra que esta é a primeira cirurgia para esse paciente. E aí eu acho que a gente tem que definir algumas coisas. Definir, primeiro, uma urgência de uma emergência. Quando você falou do tempo que você demora para abordar
esse descolamento. Eu acho que se a gente tem uma mácula ainda preservada, a gente tende a ser mais rápido, obviamente, para preservar ainda mais a visão, mas lembrar que essa cirurgia não é uma emergência médica. Emergência médica é aquilo que a gente adentra o centro cirúrgico em qualquer circunstância. A gente adentra com o paciente fora de jejum e por aí vai. Essa cirurgia, ela sim é uma cirurgia de urgência, a gente precisa fazer com máxima brevidade, mas ainda assim com os mínimos cuidados de preservação de vida, ou seja, um jejum mínimo e, eventualmente, algum exame pré-operatório que a gente consiga. Imagino que seja essa a sua abordagem também. Exato. Perfeito. Em relação, então, ao aprendizado, é isso que eu falei, eu acho que o aprendizado da facundificação vai ajudar bastante na medida em que a gente usa as duas mãos e os dois pés. Fazer uma primeira cirurgia por descolamento, como você termina dando mensagens finais, você termina mostrando que nem sempre a taxa de sucesso. Mas essa taxa de sucesso ela vai ser quão maior for o cuidado do cirurgião nessa primeira cirurgia. O cirurgião não pode entrar numa vitrectomia achando, não, se não der certo, eu tenho chance de fazer de novo e, eventualmente, eu posso usar o óleo de silicone ou fazer algo nesse sentido. Ele tem que entrar nesta primeira cirurgia e, nesta primeira cirurgia, ele tem que ser o mais dedicado possível, o mais cuidadoso possível, porque é nesta primeira cirurgia que ele vai determinar o melhor resultado final para o paciente. Então, ser cuidadoso, ser atencioso na procura das roturas, isso vai determinar o melhor resultado. Então, primeira cirurgia, que seja a primeira e última cirurgia desse paciente. Obviamente, imagino que Flávia e Derbal concordem comigo, não sei a opinião dos colegas, eu abro aí um pouquinho. Então, concordo primeiro plenamente com os elogios em relação à apresentação do Lucas. Eu acho, Lucas, que você transpareceu ao longo da sua apresentação, né? Além de um embasamento, né, teórico para a condução da cirurgia, né, que talvez tenha favorecido toda a sua velocidade da curva de aprendizado, né, durante seu fellow nos servidores, com uma maturidade em relação à interpretação e à utilização adequada de cada passo que você descreveu, que realmente a gente só adquire depois de pelo menos alguns anos tendo os nossos pacientes, tendo as nossas responsabilidades para saber como lidar com cada caso, né, e como adotar cada uma das opções que você descreveu brilhantemente ao longo da sua apresentação. E em relação, por exemplo, de técnicas cirúrgicas, né, específicas, eu acho que é uma técnica interessante da gente discutir, né, que eu acho que pode praticamente ser abandonada, né, em termos, se a gente entender uma boa opção como alternativa, é a troca direta perfluoro óleo de silicone, né? Então, essa, por exemplo, é uma questão que, se você teoricamente conseguir entender desse passo da cirurgia, a necessidade de você tirar toda aquela lâmina de líquido e todas as manobras que você pode fazer para tirar toda a lâmina de líquido sob o perfluor para evitar os lípides, a ideia de passar uma troca direta perfluoro-óleo é você não entender essa fase e muitas vezes complicar mais do que facilitar essa iniciativa. Avaliar aqui em relação ao que vocês pensam em relação a isso. Eu concordo contigo, Flávio. Você conseguindo tirar bem aquela interface de líquido entre o ar e o óleo, provavelmente você dificilmente vai ter o escorrimento da ruptura gigante, e tentando reposicionar a cabeça também. Isso o Lucas falou em relação ao tilt. Você, acha que posicionando a cabeça e tirando aquela interface de líquido, talvez você tenha segurança para não deixar a retina correr e conseguir fazer a troca do perfluor para a área e depois usar o óleo de silicone sem precisar fazer a troca direta. Eu acho que a troca direta ela tem chance de você deixar perfluor, e deixar perfluor é bem tóxico para a retina e o resultado final pode não ser muito agradável. Eu concordo plenamente contigo, Flávio. E aí, dando seguimento, alguns comentários ainda, Lucas, você fala também da facovitrectomia. Uma coisa que eu sempre tento bater na tecla aí nos servidores é que facovitrectomia ela é para cirurgião habilidoso nas duas técnicas. Se você não é pleno nas duas técnicas, peça alguém que seja pleno numa técnica para fazê-lo.
Provavelmente um cirurgião de catarata muito habilidoso, ele não tiver habilidade na vitrectomia, ele vai pedir para você fazer a vitrectomia. E vice-versa. Se você não tiver habilidade suficiente para o FACO, peça para alguém fazer. Senão você começa a prolongar a cirurgia, você começa a aumentar o tempo cirúrgico e a chance de complicação é maior. Eu entendo que facovitrectomia é cirurgia para cirurgião habilidoso nas duas técnicas. Se você não é pleno em uma delas, talvez não seja interessante fazê-lo. É bom contar com a ajuda de alguém experiente para fazê-lo. Você abordou também algumas coisas muito interessantes e algumas dicas que eu queria lembrar aqui, que eu anotei também, Lucas, é o seguinte: em relação à infusão de perfluor carbono no olho, tomar cuidado na hora da cânula, não está direcionada para a mácula. É raro, é incomum, mas pode acontecer dessa cânula desprender. E se você estiver injetando em direção à mácula, pode acontecer de você ferir a mácula e isso ter complicações na acuidade visual de forma muito severa. Então, sempre que você for injetar o perfluor, injetar sempre em uma posição que você não estiver voltado para a mácula. Talvez isso seja uma dica que a gente possa acrescentar nessa aula de descolamento primário da retina. Um outro detalhe, em relação ao tamponamento pós-operatório, eu tenho por hábito de não fazer tamponamento de descolamento com C3, com SF6, perdão. Para buraco, para membrana, eu até uso para, eventualmente, um paciente com retinopatia diabética, que eu não quero deixar sob ar, eu até uso SF6, mas para descolamento eu prefiro usar o C3, posso variar um pouquinho a diluição, posso variar um pouquinho a forma de eu lavar o olho com mais ou menos gás, ou seja, eu lavo com 20 ml em vez de lavar com 40, 60, mas eu não gosto de deixar com SF6, eu acho que o tempo de tamponamento é muito curto, nem sempre o paciente consegue fazer posição de cabeça, ele pode ser mais idoso, então eu prefiro tamponar com C3. Não sei a opinião do Flávio, o que ele acha disso aí. Então, Lucas, primeiro eu quero te elogiar também. Ô, Júnior, desculpa, eu não sabia que você estava aí, não estou vendo tua imagem, Júnior, desculpa. Não, pois é, e você mostrou que você tem uma experiência que você adquiriu nesse tempo curto que você tem de profissão, né? Isso, os servidores, para o bem e para o mal, te passa essa bagagem de sufoco. A cirurgia de retina, a vitrectomia, ela tem assim, um limite do bem e do mal, é muito próximo. Então, você, sobretudo quando você começa nas condições que a gente te oferece nos servidores, com equipamento que não é top, com todas as dificuldades, você, às vezes, cai no lado mal da cirurgia, perde alguns órgãos que não eram para serem perdidos. Não só por isso, mas também pelo tempo que esse paciente chega a você, na condição que ele chega a você. Eu peguei alguns tópicos aqui para falar, também de experiência, de sufoco que eu passei. Por exemplo, em relação ao perfluo e o ar, né? Eu praticamente não uso perfluo. Eu acho, assim, e eu já fiquei na dúvida se seria bom, mas eu sou super convencido de que, para a maioria dos casos, você fazer a troca direto, sem usar o perfluo, é melhor. Você tem que tomar um cuidado de não... quando você vai fazendo a troca direta, o descolamento vai aumentando, então você, com frequência, perde o buraco. Então, você não consegue aspirar pelo buraco. Então, você tem que ter o cuidado de ir aspirando pelo buraco à medida que você for aspirando a cavidade, de modo que você não deixe formar uma bolha muito grande, uma bolsa muito grande para não tampar o buraco. Mas, se por acaso você perder esse buraco, às vezes acontece que ele é mais periférico, com frequência eu faço a retinotomia e isso funciona muito bem. E aí eu evito o tempo de tirar o perfluo, evito de ficar algum resíduo de perfluo, que às vezes acontece, é muito chato, né? Outra coisa em relação à concentração do C3F8. Eu já usei 14 muitas vezes, agora eu uso 10, no máximo 12. Eu já tive alguns casos de hipertensão no pós-operatório e eu tenho um medo muito grande de usar concentração a 14. Então, raramente eu uso mais do que 12. Em relação ao óleo, eu também raramente uso óleo de 5.000, mesmo nos casos mais avançados. É chato de manusear, é chato de tirar. Quando você pensa em não tirar o óleo, aí eu deixo 5.000. Mas se tem alguma esperança de tirar o óleo, eu boto o de 1.300. Né? Outro comentário que você fez em relação ao laser, eu não economizo no laser. Eu não faço em todos os casos 360, não faço. Mas, assim, se eu estou inseguro, eu faço. Quando a ruptura inferior, eu capricho, faço várias camadas em volta, eu não economizo no laser. Eu acho que o laser a mais é melhor que o laser a menos. Mesmo que tenha algum potencial de aumentar o PVR, eu não economizo no laser.
eu muito raramente faço peeling de membrana e descolamento da retina. Eu ia falar isso. Só se eventualmente eu perceber Júnior, uma membrana pré-existente, tá? Mas é uma coisa que eu nem cogito. Eu também, de modo rotineiro, eu não faço, não. Eu estava com isso aqui anotado para falar também, esses 2 tópicos. Eu estava com o tópico de anotar retinotomia. Você sabe que Augusto João, você citou o Eckhart. O Eckhart, ele só faz retina, ele só faz vitrectomia combinada, né? Ele não faz cirurgia de retina, vitrectomia para retina, para descolamento de retina primário, sem tirar o cristalino. Ele tira em todos. Eu não. Mas, assim, se há alguma coisa, cristalino minimamente, assim, já cogito tirar, que facilita muito o trabalho na base do vitro e você tem uma chance maior de cura, né? Em relação à indicação do óleo, o olho único eu sempre boto mesmo, e reoperação, cara. Assim, raramente eu não boto óleo na reoperação, porque é muito mais até para o meu coração do que é uma tranquilidade. E envolve também, Júnior, envolve também um pouquinho de questões sociais. Às vezes é um paciente que você sabe que se tiver uma nova cirurgia vai envolver custos, nem sempre esse paciente vai ter condição financeira de um novo procedimento, ou eventualmente no hospital público ele não tem acesso novamente à cirurgia. Então, às vezes, a indicação do óleo é um pouquinho mais nesse sentido. Eu vou, entre aspas, criar uma pseudo-segurança para esse paciente, né, Júnior? Eu acho que é um pouco disso. Mas agora eu queria fazer uma pergunta aí para vocês, aqui, que eu tinha, acho que é uma dúvida aqui que surgiu agora. Quando vocês aí passam faixa combinado com vitrectomia, por exemplo, o DR de pseudofase, que eu até citei, eu estou gostando de passar a faixazinha nesses casos, que eles redescolam, se a gente não encontrar bem essas micro-roturas, redescolam e você não encontra essa micro-rotura nunca. E quando vocês deixam o óleo definitivo, para sempre? Nesses casos assim que tem micro-rotura, eu faço 360 laser. Não costumo fazer a faixa, não. Assim, não é... E o óleo, só naqueles casos reoperados várias vezes, aquela coisa que não dá para você de cara dizer esse cara vai ficar para sempre. Normalmente não fala de cara isso. Às vezes sim, mas não é o normal. Mas não tem um padrão para te dizer assim, esse aqui fica para sempre. Mas você vai sentindo o caso e esse você indica para sempre ou não. Eu costumo fazer eu passar a faixa, o Lucas, quando o paciente é fásico, porque eu entendo que eu não vou conseguir fazer um shave perfeito da base. O paciente pseudofásico, eu entendo ser mais fácil acessar a base vítrea dele. Então, de modo geral, o pseudofásico, ao contrário do que você falou, eu não faço. E geralmente você encontra ruptura sim. Se você tiver uma tensão durante o ato cirúrgico, você vai perceber a migração de líquido vindo e aquele líquido mais viscoso. Você consegue identificar a ruptura e tratar. E aí você pode fazer uma fotocoagulação mais ampla, como a Derbal acabou de falar, mas no pseudofásico, de modo geral, eu não passo faixa, não. Eu, às vezes, passo faixa em paciente fásico, jovem, que eu tenho medo de fazer um touch e ter que induzir uma cirurgia de catarata que eu não programei para aquele paciente. Aí, às vezes, eu gosto de passar uma faixinha junto. Ou se eu tenho múltiplas rupturas em mesma altura no paciente, se eu acho que eu vou ter muitas rupturas e elas podem induzir força e podem induzir PVR, se elas estão na mesma altura no olho, eu às vezes passo uma faixa tentando pegar todas elas. São essas circunstâncias que eu uso para faixa. No pseudofásico, não, até porque eu acho que a gente encontra sim a ruptura. Se você não encontrar a ruptura, é porque você não vai estar conseguindo drenar. E aí você vai acabar tendo que fazer uma retinotomia, como o Júnior falou, no polo posterior para você drenar. Dificilmente, se o olho está drenando, se o líquido subretiniano está drenando, é porque você identificou o local você vai identificar a ruptura por onde está vindo esse líquido. Eu também não faço peeling, eu não cogito fazer peeling, não é rotina minha fazer peeling de membrana. Eu acho que isso não muda em nada a cirurgia do paciente, ao contrário, acho que se você remover a hialoide, a chance de você ter uma membrana EP ali é menor e eventualmente no buraco também. Só um detalhe, se você falou que gosta de dentar, eu também gosto hoje em dia de dentar, acho que todo mundo hoje tem por hábito de dentar a periferia, a gente sabe que isso mobiliza pigmento e que se você não tirou a hialoide, isso aí sim aumenta a chance de fazer uma membrana EP. Então, se você vai fazer uma indentação da periferia, tirar bem a hialoide
para você não induzir uma membrana epirretiniana no pós-operatório. Em relação ao pós-operatório também, uma outra coisa que eu anotei aqui para comentar, você falou que talvez nem sempre faça uma posição de cabeça. Eu tenho até um paciente que eu pedi ajuda do Flávio para a gente desfazer uma dobra subretiniana aí. Eu indico sempre posição de cabeça nas primeiras horas, primeiros dias, porque às vezes pequeno líquido corre e você deixar esse líquido no polo posterior sem posição de cabeça pode levar a uma dobra de retina. Eu não tenho medo de deixar líquido no polo posterior. Eu acho que uma boa posição de cabeça e o epitélio vai trabalhar e vai absorver. Quem faz retinopexia sabe que isso funciona. Eu não tenho medo de deixar esse líquido de polo posterior, mas eu sempre gosto de fazer a posição de cabeça. Basicamente, eu acho que era isso que eu tinha anotado aqui para falar. Eu vou deixar a palavra com a Derbal e com o Flávio, mas eu parabenizo realmente você, Lucas. Fico honrado e feliz pelo seu crescimento e vou pedir para depois essa aula você dar aqui para os residentes aqui da clínica, que essa aula realmente ficou muito bacana. Parabéns, Lucas. Parabéns, Bruno, pela organização. Júnior, a importância social de um serviço como servidores é imensurável. Olha só aonde esse menino foi parar. Imagina a quantidade de pessoas que ele vai ajudar e a quantidade de pessoas que esse cara vai formar. Parabéns. Você lembra que ele chegou cabeludo na residência, né? É. Como ele... Só a questão da aula, Vitor, essas aulas vão ficar disponibilizadas no nosso canal do Retina Servidores no YouTube. A gente está disponibilizando a cada 4 semanas, então essa aula daqui 4 semanas vai estar disponibilizada lá e está fazendo sucesso. As aulas estão sendo bastante acessadas e está bem legal. Tem que colocar sessões da retina aí de servidores aí pelo Zoom, viu, doutora? Quem sabe? Aí, Pois é, quando voltar, para dar acesso a todo diferente. mundo. Para dar acesso a todo mundo que já saiu de servidores. A pandemia vai nos ensinar algumas coisas. Uma das coisas é isso. Por exemplo, eu estava com compromisso até 2 minutos antes de entrar e a gente consegue entrar online ao tempo. É muito bacana esse sistema aí que a gente aprendeu a usar, né? Isso aí realmente vai ser um legado bacana que vai ficar. Lucas, sem dúvida. Uma impressão que eu tive em relação nessa linha de raciocínio que o Lucas apresentou da cirurgia e da discussão que a gente teve em seguida, é uma necessidade que a gente talvez tenha que fazer de conduzir pesquisas, né? Conduzir estudos minimamente randomizados na nossa área. A gente tem um volume suficiente de cirurgias para conduzir essas questões, para a gente depois poder fazer essas discussões baseadas em evidências, né? Porque exatamente, por exemplo, a questão da faixa, se a gente for ver na literatura, tem estabelecido que não agrega, né, em relação ao sucesso primário da vitrectomia para descolamento de retina. E aí a gente tem que entender por que eventualmente na mão de alguém pode trazer benefício. Então, você descreveu nessa questão e realmente dependendo como uma técnica, né, é totalmente dependente do operador, a gente tem que tentar encontrar quais são os pormenores, né, as variáveis que fazem com que essas coisas que a gente coloca como regras gerais possam fazer diferença na mão de algum de nós. E, por exemplo, especificamente no meu caso, o que agrega muito é o shaving da base com eu mesmo fazendo a dentação com a ajuda de um chandelier. Então, a gente faz uma depressão externa, né? Então, desde os servidores que se o custo for uma limitação, a gente faz o homemade chandelier, né? Então, a gente faz o chandelier com a própria fibra de iluminação, cortando ela, né? Não tem nenhum custo adicional. E a gente, à medida que a gente faz o volume de cirurgias, a gente consegue entender aquele mecanismo de deprimir externamente, quase numa pressão e contrapressão, num mecanismo parecido a uma extração de um núcleo de uma cirurgia extracapsular. A gente consegue chegar numa extrema periferia, num vítreo extremamente periférico, próximo à base, que faz com que, provavelmente, a minha impressão é que seja que na minha cirurgia a faixa não vá contribuir com mais nada em termos de aliviar a base vítrea e diminuir o índice de novos descolamentos. Mas realmente tem que ser muito atento a esses pormenores da cirurgia para poder extrapolar os resultados dos estudos para a nossa vida diária. 25 graus já agregou alguma coisa, Flávio? Para você? 25 graus? Olha, do 23 para o 25, eu achei que teve um avanço, não teve um avanço tão significativo, né? Porque a gente não conseguiu exatamente zerar
a taxa de suturas, né, com 25 Gauss. Então, a gente já tem uma taxa muito baixa de suturas com 23, com 25 a gente reduz um pouco mais. Então, realmente, quando o que me deixou, né, animado em termos de Gauss foram os casos, desde que eu comecei a fazer 27, que a gente pode, realmente, ao final da cirurgia, né, a gente economiza o tempo, inclusive, de checar muito as esclerotomias, porque realmente a gente não tem mais caso de precisar suturar. E aí eu acho que é uma diferença que só o 27 Gauss oferece em relação aos outros Gauss. Muito lenta, não? A cirurgia muito lenta, não? Cirurgia lenta. Mas o aparelho vai evoluir, breve vai ser o caminho, né? Talvez, não sei se com 27 ou com 25 mais rápido ou mais seguro, mas provavelmente é que nem o Faco. Às vezes você mudar uma incisão de 2.7 para 2.2, não sei se muda tanto, ou de 2.2 para 1.8. Talvez a gente comece a entrar nessa discussão para saber qual é o limite da nossa esclerotomia, até onde vai ser realmente factível ou de um ganho realmente bacana. Eu não acho que muito menor do que 27 Gauss, não. Eu acho até, Flávio, que talvez melhorando as incisões com 25, talvez seja o caminho. Esclerótomos melhores para 25 Gauss talvez seja o caminho definitivo. Voltado do 27, talvez para o 25, com uma técnica um pouco mais nova, mais para frente. Imagino eu isso. Agora, Flávio, um último detalhe. Mesmo paciente fásico, quando você está com chandelier, você se sente seguro o suficiente para fazer um shave da base? Eu acho que o fáscico, Vitor, ele primeiro assim, a gente vai considerar que alguns pacientes vão ser uma cirurgia de introflexão escleral primária. Então, se a gente pegar aquele grupo do fáscico que não tem DVP, que tem uma ruptura, então alguns talvez não sejam vitrectomia. Porque se eles forem para vitrectomia, eu acho que a gente, trocando a mão, a gente fazendo a depressão, a gente talvez se estenda esse princípio bastante, como o professor fala. Perfeito. E aí, Lucas, a última pergunta que eu faço para você e para o Aderbal Júnior, para a gente encerrar, é o seguinte: até onde vocês vão removendo hialoide? Para ver, a partir do momento que se descolou hialoide lá no disco e a gente vai até a periferia, eu acho que isso é uma coisa que eu não sei até onde a gente pode ter segurança de comer, evitando trações e umas rupturas iatrogênicas periféricas. Queria ver o que o Júnior e você tem, o que você tem feito aí com isso, para quando uma vez removida a hialoide, até onde você vai removendo? Você vai até a extrema periferia, não vai? O que você tem feito, Lucas? Pois eu vou até a média periferia, né? Depois eu deixo fazer aquela hidrodissecção e vou sempre falando, vou sempre testando, vou tateando. Eu puxo um pouquinho tangencialmente até onde vai para não tracionar. E deixo a própria fazer aquela hidrodissecção já pela infusão, seja que isso é menos traumático. Confesso que quando tenho muita dificuldade, aí lanço mão, aumenta um pouco o corte, né? Para não gerar tanta tração. Aí eu já mudo o parâmetro um pouquinho. Tenho usado o parâmetro de shave para mais sempre que tenho dificuldade. Não só para o shave propriamente da base, com a indentação, mas quando tenho dificuldade, eu tenho chegado pertinho da retina com o parâmetro do shave, do Constellation. Perfeito. Parabéns, Lucas, mais uma vez. E parabenizo o Júnior pelo esforço de manter um serviço ativo, formando pessoas tão brilhantes para o país como um todo. Obrigado. Eu deixo rolar aqui a apresentação, que eu estou editando as sessões, e eu estou vendo que talvez o mais legal e o melhor de tudo são os comentários do Aderbal, do Flávio, do Vitor no final das aulas. Tem acrescentado muito e eu acho que está sendo um material aí de retina, de conteúdo excelente. Parabenizar o Lucas mais uma vez. E próxima semana a gente vai ter retinopatia da prematuridade com a Luísa Neves, mais um orgulho lá dos servidores. E semana que vem a gente se vê aí de novo. Faz um casinho aí, viu, Flávio, de cirúrgico do HOP para a gente. Passar a sua experiência aí, cirúrgica do HOP. Tá bom. Valeu, Lucas. Parabéns de novo, pessoal. Então, boa noite. Até semana que vem. Boa noite, gente. Boa noite, até semana que vem. Boa noite.